Bem, vamos lá ao problema. Tu descobriu a Infinity Free, uma forma de ter uma hospedagem gratuita e ainda assim conseguir registrar o teu domínio próprio. E aí, de repente, tu foi criar teu aplicativo do WordPress lá no painel de controle e não conseguiu criar com o teu domínio. Foi o que aconteceu comigo. E eu já tava de boa com esse subdomínio Loves do Blog, para ter de contínuo, sem precisar estar pagando ninguém para ter um domínio. Tava bacana assim para mim. Mas aí eu pensei, vou tentar continuar com esse domínio aqui, porque lá no Google Search Console já tem todos os dados de crescimento, tá tudo lá nesse domínio aqui. Então eu resolvi manter. Fui, paguei para renovar. E na hora de registrar aqui na Infinity Free, não dava certo. Aqui a gente, eu estava aqui com tudo ok, o DNS já apontando, o SSL certificado, tudo já funcionando, mas quando a gente ia aqui no painel de controle, vindo aqui no Software Tools, a gente vinha aqui, clica em instalar, a gente vinha, instalava bonitinho, bota o HTTPS aqui, uma das duas formas, clicava para instalar, instalava tudo certinho, mas quando a gente clicava aqui para abrir a página, né, do site registrado, devidamente registrado, com algum layout que tu selecionou ou não, né? Eu geralmente selecionava esse daqui. Quando abria aqui assim, dava que o site não estava disponível, né? Para mostrar que eu consegui resolver, né? Agora tá, eu tô aqui assim com o, deixa eu abrir aqui. Agora eu tô com o registro certinho. Tá aqui assim, certinho. E aqui tá um insight blog funcional certinho. Consegui trazer todo o backup que eu tinha numa outra hospedagem paga para cá. Então tá tudo corretinho, tudo funcional. Mas eu já tava desistindo, né? Já tava indo lá pro GitHub tentar fazer um outro negócio lá. E eu passei o dia todo testando, retestando caminhos isso daqui funcionar e não funcionava. Um dos tutoriais que eu peguei na internet que eu não consigo mais reproduzir o cenário de que aparecia a página indisponível aqui, e eu nem consigo mais reproduzir o cenário que assim desse erro acontecendo, porque agora quando eu apago tudo e tento instalar o WordPress nesse meu domínio próprio, agora, depois de tudo que eu fiz, ele instala normalmente. Eu não consigo reproduzir mais nada, mas eu consigo trazer o caminho das pedras do que eu fiz para funcionar. Peço desculpa por não estar conseguindo por não conseguir demonstrar como se passou tudo, mas eu creio que quem está passando por isso vai entender. Então vou estar passando como eu fiz para resolver e como eu resolvi isso. Vou fechar aqui. Então tá, a gente tem um site lá que está aqui registrado. Aqui nas instalações. E a gente clica nele e a gente não consegue acessar ele, ter ele funcionar online da página disponível. O que a gente faz? Eu testei várias formas de fazer esse negócio funcionar, mas eu só vi funcionar quando meio que larguei de mão. Então o que eu fiz? Eu tava com esse site aqui, né? E eu também tava com o subdomínio da Infinity Free instalado. Então a gente vem cá e instala o subdomínio da Infinity Free,
Importante aqui deixar sempre no HTTPS, porque senão nem passa dessa etapa a instalação. Pode ser um desses dois. Aqui está o subdomínio da Infinity Free. Vamos colocar aqui. Devagar. Deixa eu anotar aqui, ó. Vocês anotem aqui também o número do banco de dados desse domínio, que é o da Infinity Free, WP948. Número de tabela não precisa, seleciono o tema. Isso aqui eu acredito que também não precisa, mas eu geralmente selecionava. E clique em instalar. Sobe para cima, aguarda a instalação. Pronto, feita a instalação, né? O detalhe, o domínio próprio não instalava, mas o domínio da Infinity Free funcionava perfeitamente. Era uma tristeza. Bem, como é que eu resolvi isso? Eu encontrei em um dos tutoriais da internet uma forma, mas que não funcionou a princípio para mim, mas só quando eu descansei, larguei de mão que eu vi o negócio funcionar. Então, o que se faz? A gente vem aqui, para quem não está familiarizado, volta aqui, painel de controle, vamos vir aqui em banco de dados, phpMyAdmin. A gente vai buscar o banco de dados que a gente acabou de salvar, que é o 948, e vai abrir ele aqui. Vou fechar tudo isso aqui. Peraí, essa não precisava fechar. Aqui está o banco de dados desse subdomínio da própria Infinity Free, que é o Lobster-Blog. Aí o que a gente faz? A gente vem aqui no WP WM Options. O WP vai ter, geralmente tem duas letrinhas aqui a mais, mas não importa, é o WP Options. Aqui dentro, a gente vai alterar essa segunda e essa terceira linha e vai botar o nosso domínio, que a gente já tem todo restauradinho lá aqui e todo certinho com a revendedora de domínios. E aqui também. Ok. Aí, quando a gente altera isso daqui, se esperava que quando a gente viesse aqui e colocasse o meu domínio próprio, essa tela aqui refletisse com a do... Essa tela aqui refletisse com a do Lobster-Blog. Mas isso não ocorria, então para mim isso não estava funcionando e eu fui testando métodos. Até que em um momento eu meio que larguei de mão, vou fazer outra coisa. E quando eu vou de novo tentar abrir o negócio, quando eu dou Enter aqui, depois me aparece essa página aqui carregando certinho com o meu domínio próprio. Então, o que acontece é que existe um delay nessa reflexão. Aqui, por exemplo, eu botava refresh para ver se ajudar alguma coisa. Mas não, eu acho que demora uns 10 a 15 minutos para, de fato, refletir. E quando a gente colocar o insight.com.br aqui, vir esta página aqui, que antes estava ali para o lovestblog.com, o subdomínio da Infinity Free. Então, faz esse ajuste nessas duas linhas, né? Olha bem qual o banco de dados que está ali para o domínio. Se por acaso tu registrar e esquecer, tu vem aqui no painel de controle.
Só se tu esquecer, né? Agora deu uma lentidão aqui. Softacools. Vem nas instalações. Aqui. E aqui a gente vai poder vir aqui na edição e dar uma olhada em qual é o número do banco de dados. Aqui nesse caso, ó, WP 948. E daí tu vai lá no PHP, sobe aqui, phpMyAdmin, e vai entrar aqui nesse banco de dados e fazer o ajuste naquelas duas linhas em WP Options. Feito isso, como eu disse, vai demorar alguns minutos, creio que uns 10, 15 minutos. Como eu mencionei, eu tentei refazer esse cenário e não funcionou mais. Meio que parece que houve um ajuste dentro da própria plataforma da Infinity Free, que agora eu consigo registrar o meu próprio domínio certinho e eu também não consigo fazer essa simulação aqui funcionar. Abre uma outra tela que não é o que era para ser. Mas enfim, você faz esses ajustes. Aí depois de um tempo, tá? Aqui estava no Loves to Blog. Tá, tava assim, ó, lovestoblog.com, nessa página. Aí você pode vir aqui, colocar teu próprio domínio, esse que tu ajustou lá nas linhas, e ficar tentando até que apareça essa tela aqui, essa mesma tela. Se não aparecer, descansa, larga, vai fazer outra coisa, espera 10, 15 minutos, meia hora, até que apareça. E aí, como é que vai ficar isso? Quando a gente voltar aqui para as instalações, a gente vai ter essas duas instalações aqui. Aí eu, como já fui uma vez testadora de software, eu fui analisar isso. E se eu excluir isso daqui, né, já que esse link está registrado nessa base de dados aqui, será que vai sumir esse site aqui? Eu deletei e não sumiu. Então, poderia excluir isso daqui tranquilamente. Mas, para quem quer ser mais reservado, poderia deixar os dois da mesma forma. Mas como eu queria deixar aqui certinho, eu fiz esse delete. E como eu disse, depois que a gente bota isso para funcionar, né, depois eu excluí isso daqui tudo para poder estar fazendo esse tutorial, eu percebi que a instalação aqui no domínio, depois de passar por isso, né, parece meio que forçar essa entrada do link, as instalações de WordPress de domínio próprio passaram a funcionar normalmente. Então, num primeiro domínio próprio, pode ser que ocorra esse problema de não conseguir deixar a página disponível, mas depois, sim, ela conseguir fazer que fiquem disponíveis, né? Tipo, num primeiro momento, para quem estava empolgado em ter uma hospedagem gratuita e depois não conseguir fazer o cadastro do domínio próprio, é realmente um pouco desanimador. Mas é isso, eu gravei esse vídeo para isso. Eu sei que ele não está refletindo exatamente a situação que acontece, mas eu sei o que aconteceu e eu resolvi gravar porque nos tutoriais eu vi mais gente reclamando de não estar conseguindo, então eu resolvi trazer isso. Faz esse ajuste, né? Deixa esse site criado aqui, mesmo que a página esteja indisponível. Cria esse daqui, daí tu vai pegar o banco de dados dele, vai abrir, vai alterar aquelas duas linhas, vai aguardar uns 10, 15 minutos, vai depois tentar carregar com o teu domínio próprio e vai aparecer esse mesmo site aqui. E aí, o teu site vai estar online. Depois você poderia, foi meu caso, né? Eu creio que vai poder excluir as duas e registrar tudo certinho, mas para quem quiser mantém os dois e veja como faz. Depois vai funcionar certinho
em tese, né, como está funcionando para mim. Se tu quiser, vai instalar o WordPress no teu domínio próprio certinho. É como está funcionando para mim agora. Agora eu não tive que fazer esse enrolo todo aqui. Simplesmente botei lá em site, criei o WordPress e acessou o WordPress certinho que eu criei. É isso. Eu acho que pode ter ficado muito longo, mas eu quis trazer todos os detalhes. E aqui temos o Insight online, né? Só para comprovação. E eu consigo acessar certinho aqui o WP My Admin. Tudo funcionando direitinho.